Oi, gente, aqui é a Bem-aventurada e nesse vídeo eu vou continuar nossa série sobre o personagem da Bíblia. Vem comigo! O personagem de hoje é José. Não José, o pai de Jesus, né? Assim, o pai terreno, mas José do Egito. Bom, ele era filho de Jacó, um dos 12 filhos. Sim, 12 filhos. E ele era filho de Raquel, que era a mulher que Jacó amava, né? Jacó tinha duas esposas, Lia e Raquel, mas ele amava mais Raquel. Então, como ele era fruto de um amor mais intenso, Jacó amava mais José do que seus outros irmãos. E um dia ele deu uma túnica toda bonita para ele, assim, para deixar bem claro que amava muito ele, que era o filho preferido. E seus irmãos não gostavam disso, e tinham inveja, não gostavam. Mas isso piorou quando Deus começou a dar sonhos para José, sonhos sobre seu futuro, em que ele seria maior que seus irmãos. E naquela época, o mais novo não era, tipo, o maioral, sabe? Quem era o maioral era o primogênito, ele era, tipo assim, os mais novos. Então, ele falar que seria maior que os irmãos dele iriam se curvar para ele, deixava os irmãos com mais raiva ainda. E tudo piorou num dia em que eles simplesmente pensaram em matar José. Tacaram ele num poço e estavam planejando se iriam matá-lo, o que iriam fazer. Até que passou uma caravana, né, de mercadores de escravos, e eles venderam José. E nisso ele foi para o Egito, passou a servir na casa de Potifar, que era um dos serviçais do faraó. E um belo dia, a mulher de Potifar olha para José e fala: que garoto bonito, vou ficar com ele. Resumindo, ela tentou José até o máximo. José falou que não iria fazer isso porque era pecado contra Deus e contra o senhor dele, que era Potifar, e fugiu. Nisso, ela, esperta, né, só que não, enfim, ela denunciou José falando que ele tinha tentado, sabe, molestar ela, ter alguma coisa com ela. E o marido dela acreditou e jogou ele na prisão. Ele ficou na prisão por muito tempo. E na prisão, Deus usou ele para interpretar sonhos. Sonhos do padeiro e do copeiro do faraó, que estavam ali presos. Eles tiveram sonhos e pediu para que José interpretasse. Ele interpretou e se cumpriu. Né? O copeiro voltou ao seu serviço, né, ao faraó. Já o padeiro, ele foi enforcado. E nisso, depois de um tempo, Faraó tem um sonho. E ninguém do Egito consegue interpretar aquele sonho. Até que lembram que José era famoso por interpretações e chamam ele. Nisso, o faraó vai, conta o sonho, e José dá a interpretação. E nisso, o faraó fica tipo assim, uau, você sabe muito, sabe? E bota ele como governador do Egito. Tipo assim, tinha o faraó e tinha ele, sabe? Acima dele só o faraó. E ele começa a governar o Egito, né? Por os 7 anos de fome, porque o sonho que o faraó tinha é em relação aos 7 anos de prosperidade, mas também aos 7 anos de fome que o Egito ia passar. Então ele começou a governar o Egito, ele se casou com a Zenate, que era uma egípcia de lá, teve filhos com ela. E nisso ele começou a governar o Egito. E ao longo da história de José a gente vê que fala muito de perdão, porque como a fome assolou toda a terra, não só o Egito, os irmãos, né, de José, que davam ele como morto, foram pro Egito porque sabiam que lá ia ter comida por conta de José. E nisso rola um maior reencontro e José perdoa seus irmãos pelo mal que ele lhes fez, porque a Bíblia mesmo fala isso, né? Que vocês tentaram fazer mal contra mim, mas o mal que vocês quiseram fazer contra mim, Deus reverteu em bem, sabe? Então, essa história de José, resumidamente, sabe? E mostra quão é importante perdoar, principalmente os da nossa família, e ser usados por Deus, não importa onde a gente esteja, seja na casa de Potifar, seja numa prisão, seja um momento bom ou ruim da nossa vida. Então, gente, não se sabe o quanto tempo exatamente José ficou preso, né? Se sabe que ele foi vendido como escravo, né, aos seus 17 anos e foi levantado governador do Egito aos 30. Então, é por aí, tem essa linha de tempo. E também ele tá na galeria dos heróis da fé, já falei sobre os heróis da fé no outro vídeo sobre Raabe, vou deixar aqui. E nessa galeria fala que ele foi... né, a característica que dão pra ele é que antes de morrer ele profetiza que os filhos de Israel, no caso o povo dele, né, iriam voltar para a terra de Canaã. Por quê? No final da história, José e sua família passam a morar no Egito, né? E aí termina a história de José, ele morre. E aí começa a história de Moisés, que pra quem, né, conhece sabe a história. Eles são escravos no Egito, passa um tempo, o faraó que estava no tempo de José morre, e vem outro faraó que não conhecia nada sobre José, nem sobre Jacó, nem sobre nada, e começa a ter medo dos escravos, dos hebreus, perdão, porque eles eram muito numerosos, e escraviza eles. Aí vem a história de Moisés, aquela coisa toda. E fala que ele foi justificado por conta disso, porque ele profetizou que o povo dele ia voltar para Canaã um dia. E realmente aconteceu o êxodo, né?
E o que a gente pode aprender com José? Bom, José, uma característica muito famosa dele que a gente tem que ter sempre é o coração perdoador. José perdoou os seus irmãos, apesar de tudo que eles tinham feito. José também foi um jovem íntegro e fiel a Deus. Naquele momento em que ele podia muito bem ter se deitado com a mulher de Potifar, porque não tinha ninguém na casa, só tinha ele e a mulher, sabe? Ninguém ali ia ser uma testemunha. Ele falou: Não, Deus vai ser testemunha minha e eu sou fiel a ele acima de tudo. Então não vou me deitar com você. Então fala muito disso, a gente ser, sabe, íntegro e fiel a Deus. Também ser uma pessoa que é sensível à voz de Deus. Você vê que mesmo em circunstâncias adversas, como a prisão, ele estava sensível à voz de Deus. Ele foi usado por Deus para interpretar o sonho do padeiro e do copeiro. E essas são as características que José tem, que a gente tem que procurar ter. Mas também tem umas características, né, que não são muito legais de José. Como, por exemplo, seu orgulho juvenil fez ele meio que apressar as coisas, sabe? Deus deu sonhos para ele, mas Deus não mandou José contar para os irmãos. Então, tome cuidado com as suas experiências com Deus, sabe? Tem coisa que Deus fala que é só para você, não é pra você sair contando para meio mundo, sabe? E se você for contar para alguém, conte para alguém de confiança mesmo, sabe? E talvez também você aí que tá me assistindo, talvez você esteja no fundo do poço. E deixa eu contar uma coisa, José também estava no fundo do poço. Mas mesmo ali, Deus estava com ele, sabe? Deus acompanha ele no Egito, acompanha ele na prisão. Deus está vendo o seu sofrimento, Deus está vendo a sua situação, ele não está aquém. Então clame a ele, continue confiando nele, porque uma hora esse momento vai passar. A vida é feita de ciclos, então uma hora você está no fundo do poço, outra hora você está lá em cima. E assim vai, Deus vai te tirando, Deus vai te livrando no meio do problema, sabe? Talvez não livre você do problema, mas livre você no problema. Então, creia em Deus, sabe? E outra coisa, Deus é um Deus de oportunidades, como eu falei, né? Deus deu oportunidades para José servir. Servir a Potifar, servir a Faraó. E da mesma forma, Deus dá oportunidades para você. Todos os dias, servir a Ele, servir ao seu próximo, principalmente, mesmo ele não sendo cristão, mesmo ele não sendo da sua religião, sirva a Ele com amor, porque servindo a Ele com amor, você vai estar servindo ao próprio Deus, que é 1000 vezes melhor do que qualquer coisa que a gente possa, sabe, ganhar aqui nessa terra. E é isso, gente. Se você gostou, curte, comenta aqui se você conhecer a história de José e compartilha com as pessoas que você acha que precisam ver essa mensagem, saber um pouco da história dele e se inscreva no canal. E é isso, gente. Tchau!